Se o adolescente foi dormir de madrugada, mas ele dormiu as mesmas 8 horas, funciona do mesmo jeito o sono? Dá os mesmos efeitos? Como é que é isso? Muito legal essa pergunta pelo seguinte. Para você ter um sono reparador e um sono de qualidade, a gente tem que seguir uma determinada cartilha, né? Por quê? Não adianta querer ter um sono de qualidade, um sono reparador, se a cada dia da semana você dorme num horário, né? Então, não dá. O cérebro e o relógio biológico, eles vão ficar meio confusos. O importante para a gente ter um sono de qualidade é respeitar os nossos horários. Cada pessoa tem um ritmo biológico e um ritmo circadiano. O que é isso? É um grupinho de neurônios que nós temos aqui no meio do cérebro. Esse grupo de neurônios controla absolutamente tudo que acontece dentro de um ciclo de 24 horas no nosso corpo. Inclusive a hora que você vai sentir mais sono e a hora que você vai acordar. E também determina, junto com várias outras pistas ambientais e combinado com genética e com faixa etária, a nossa necessidade de sono. Então, veja, se esse adolescente, o horário dele é dormir mais tarde e acordar mais tarde, respeitando esse tempo total de sono de 8 horas totais, então é isso que ele vai ter que ter de rotina, teoricamente. Na prática, a gente sabe que às vezes não funciona assim, por questões de rotina acadêmica e profissional. Então, se essa for a necessidade de sono dele, e se este for o ritmo biológico dele, o ideal é que ele faça isso todos os dias. E tem uma outra coisa importante também que muitos pais me perguntam, e muitas pessoas, muitos adultos me perguntam também. Eu tive uma noite, um dia super complicado, cheguei em casa muito estressado, muito ansioso, não consegui dormir cedo, né? Demorei 2, 3 horas para dormir. Acordei muito cedo no dia seguinte, porque tinha que ir trabalhar. E no outro dia eu vou compensar, ou vou dormir à tarde, porque eu tenho um tempo livre. Eu vou dormir 3 horas à tarde e vou tentar compensar o sono perdido. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: e existe um autor, essa frase não é minha, é de um autor britânico, chama Matthew Walker. Ele tem um livro ele é um dos maiores cientistas do sono que nós temos na atualidade. Ele tem um livro que chama Por que Nós Dormimos. É um livro muito legal, tanto para quem é da área, quanto para quem não é da área. Depois eu passo para vocês. E ele fala comprei, você me indicou. Ainda não li, mas eu comprei. E ele fala o seguinte, que o sono, ele não é um sistema de crédito, ou é um banco. Então, se você está endividado com o seu sono, você vai lá e compensa, porque aí todo o seu dano vai ser reparado. Não, o dano que foi feito, ele já foi feito. Você já teve prejuízo diurno, você já ficou irritado, já ficou sonolento, isso você não consegue recuperar. Então, para que isso não aconteça, se eventualmente um dia você dormiu mal, no outro dia, o ideal é você voltar à rotina o mais rápido possível e voltar com os seus horários e não compensar. O cochilo diurno, ele pode ser benéfico desde que ele seja feito no máximo aí 20, 30 minutos. Passou disso, você entra nas fases mais profundas do sono e aí fica muito difícil você acordar na sã consciência, você acorda grog, demora para voltar. Então, o ideal é respeitar a nossa necessidade de sono e o nosso ritmo biológico. Se cada dia a gente ficar fazendo um horário, o nosso cérebro vira uma bagunça. E isso é muito comum acontecer nos adolescentes, porque como eles têm que acordar muito cedo durante a semana, o que eles fazem no final de semana? Eles acabam por respeitar o horário de sono deles, que é o que o corpo manda. Eles dormem tarde na sexta, acordam tarde no sábado. Se você perguntar para um adolescente qual que é o melhor dia de sono deles, eles vão falar, é de sexta para sábado, de sábado para domingo. E de domingo para segunda é o pior, porque o que acontece de domingo para segunda? É uma coisa que a gente chama de jet lag social. Jet lag é aquela coisa quando a gente viaja, né, alguns fusos horários, aí dependendo de onde você for, ou você fica muito sonolento ou você fica com insônia. O jet lag social é isso, é você ter um horário X nos dias que você está estudando ou trabalhando e você ter um horário Y nos dias de folga, que é o que acontece com grande parte dos adolescentes. E esse mesmo grupo de estudos que eu te falei da Universidade Federal do Paraná, eles têm estudos muito legais de jet lag social associando, veja, não é estabelecendo uma relação de causa, olha, o jet lag social vai causar isso, mas existe uma associação muito robusta de jet lag social com infarto no futuro, né, com diabetes, com problemas cognitivos,
com doenças psiquiátricas, né? Então, esse jet lag social, a gente precisa ter muito cuidado com os adolescentes. Agora, de novo, é muito difícil você falar para o adolescente no final de semana manter, né, os mesmos horários ou vice-versa, enfim. Tem que ter um acordo aí dos vários agentes, né, da vida do adolescente, incluindo escola, pais, né? Eu canso de falar para algumas famílias que chegam em casa, olha, se der para mudar o filho para tarde, pelo amor de Deus, mas muitas vezes os próprios pais são muito resistentes, né? Eles têm dificuldade, você tem que falar 1, 2, 3 vezes, mas é assim que funciona na prática, né? Não, eu digo, às vezes a resistência vem dos próprios pais, né? Os pais têm uma certa dificuldade de entender que às vezes é melhor você mudar o filho para o período vespertino, para o período da tarde, né? Então, alguns pais mudam e veem na prática a diferença que isso faz. Porque se a escola não tem uma flexibilidade de atrasar o início das aulas, e se você tem uma opção de mudar o teu filho para tarde, provavelmente ele vai ter um rendimento bem melhor. Agora, precisa saber a necessidade e o ritmo biológico de cada um. Cada paciente é um paciente. Nós não podemos generalizar esses resultados de estudo para pacientes de consultório, né? Agora, eu tenho uma dúvida minha aqui, posso? Claro. Eu aprendi no curso de neurociência que eu fiz que, justamente, quando a gente estudava alguma coisa de manhã e a gente revisava ela de tarde mais uma vez, por vários meios, eu mostrava para o meu cérebro que existia uma prioridade naquela informação. E quando a gente dorme e entra nessa fase do sono REM, é quando o cérebro, vamos dizer assim, limpa o que é prioridade, o que não é, o que é importante, o que não é. E aí, por isso que a soneca da tarde era algo que prejudicava, né? Então, se eu vou lá para a escola, estudo, chego em casa, durmo 2, 3 horas, além de eu prejudicar todo o meu ciclo de sono, quando eu vou estudar depois que eu acordei, aquela informação é como se ela fosse uma informação nova. E no caso de um aluno que estuda de tarde, por exemplo, que ele vai estudar de tarde, ele vai chegar em casa, provavelmente já, e vai dormir, porque ou fez alguma atividade de manhã, futebol ou alguma outra coisa, né? Como que a gente poderia sugerir um horário de estudo que fosse não apagar essas informações que ele teve no dia, né? Porque eu imagino que ele chegar em casa cansado da aula e estudar e dormir tarde também não vai ser bom, ou não? É muito difícil, desde que esse paciente não faça parte de um estudo em que... Porque dentro do estudo dá para você medir, dá para você fazer o teste e dá para você comprovar quem esqueceu ou quem não esqueceu, se dormiu ou não dormiu em determinado horário. Na prática, o que dá para a gente fazer? Em primeiro lugar é aquilo que eu falei, respeitar o ritmo biológico do adolescente e respeitar a necessidade de sono daquele adolescente. Isso deve ser a prioridade. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você fixa o tempo total de sono desse adolescente e o horário que ele vai dormir e o horário que ele vai acordar, todo o resto que ele faz na vida dele tem que girar em torno disso. Num mundo ideal, veja. Tá? Então, se o adolescente ele dorme a 1 da manhã, e ele tem um tempo total de sono em média aí, do adolescente de 9 horas, ele vai acordar às 10 da manhã. Eu imagino que hoje em dia as aulas da tarde ainda comecem por volta da 1 da tarde, é isso? 2 horas da tarde. Então ele vai ter que dividir o tempo dele ali, se ele acorda e estuda, né? Ou se ele resolve estudar quando ele chega em casa um pouquinho, né? Para aproveitar esse tempo da noite, porque se ele chega em casa às 6 da tarde, 6 da noite, 6:30, ele tem um tempo para estudar até o horário de dormir. Agora, ter períodos longos de sono durante o dia, prolongar esse cochilo, você está certo. De fato, isso prejudica o aprendizado. Eu não sei por quais mecanismos específicos no sono do dia, mas você acaba prejudicando o bloco de sono principal noturno, aí isso sim prejudica as proporções de sono REM e sono não REM. Cada um é responsável por um tipo de memória, um tipo de aprendizado, e aí você joga para o espaço todo o aprendizado. Então, como é que faz isso na prática? Primeiro você respeita
o ritmo biológico e respeita a necessidade de sono. E aí tudo que vem em volta vai ter que ser encaixado ali. Porque o que acontece hoje em dia, Piva, isso não é só com o adolescente, com pais de adolescente, é com todo mundo. As pessoas fazem o inverso. Então você fica colocando curso, trabalho, atividades sociais, aí você vai colocando, a hora que você vê, o teu tempo total de sono de 8 foi para 5, tem dia que vai para 4, tem dia que você não dorme, tem dia que você vai varado para o trabalho, para a escola. Então, o que tem que ser feito é o inverso. A prioridade tem que ser o seu bloco de sono principal, o teu ritmo biológico, e aí tudo que você vai colocar em volta vai ter que obedecer isso. É lógico, isso não é um exército, isso não é uma coisa que deve ser seguida à risca todos os dias. A gente tem que ser flexível, porque senão a gente compensa de outras formas, muitas vezes não muito benéficas. Mas, na medida do possível, a gente tem que priorizar o sono para melhorar o rendimento acadêmico. É o contrário, não é varar a noite estudando. Porque se você varar a noite estudando, você não vai aprender nada, né? Você tem que estudar, se organizar para estudar o suficiente, estudar o que você precisa e dormir respeitando a sua necessidade de sono. Porque, senão, nada do que você aprendeu vai ser consolidado.